Vamos mudar de assunto porque familiares e amigos de Vitor Medrado, morto em um assalto há alguns dias nos arredores do Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, fizeram um novo protesto na manhã de hoje, pedindo justiça pela vítima. A Beatriz Manfredini, nossa repórter, acompanhou esta manifestação. Vamos acompanhar. Cerca de 300 pessoas se reuniram neste domingo no Parque do Povo, Itaim Bibi, área nobre da capital paulista, para uma manifestação pedindo por melhorias na segurança pública e também uma homenagem ao ciclista Vitor Medrado, morto durante um assalto no local na quinta-feira. Os ciclistas chegaram juntos ao parque e pedalaram vestindo preto até o gramado central para discursos e orações. Beth Villa-Lobos, uma das organizadoras do protesto, relembrou a trajetória de Vitor e pediu mudanças nas leis. Nós somos uma grande família, na verdade. O ciclismo é uma grande família e o Vitor é nosso amigo. Nós saímos com ele todos os dias, todos os finais de semana. Hoje o Vitor estaria aqui com a gente, cuidando desse pelotão, ajudando, participando. Mas infelizmente a vida dele foi tirada desse jeito brutal. E que a gente não pode mais admitir esse tipo de coisa. Isso tem que parar, de alguma maneira. Eu acho que esse é o sentido hoje da pedalada, foi pela vida dele e pela vida nossa. Pois os ciclistas se dirigiram até o local do ocorrido. Foi exatamente ali, naquele ponto em que amigos, parentes, familiares e pessoas que apoiam a causa estão reunidas, que Vitor foi atingido com uma bala no pescoço e infelizmente não resistiu. Amigos de Vitor, os também ciclistas Leonardo e Arthur dizem emocionados que a vida vai mudar em todos os sentidos a partir de agora e falam também em falsa sensação de segurança. Nós sempre tivemos uma falsa sensação de segurança aqui, mas sabendo que tinha que tomar alguns cuidados, né? Mas não esperávamos, eu não esperava que uma coisa dessa pudesse acontecer, simplesmente parar e ser baleado antes de qualquer coisa. Isso foi um pouco assustador, não só como ciclista, mas como cidadão. Esse é um ponto assustador da nossa sociedade hoje. Eu escrevi que as pessoas não percam a felicidade e o amor pelo pedal. Isso é muito importante. Os meus filhos cresceram assim e vários pais que estão aqui falaram que os filhos não quiseram vir porque estão com medo. Isso não pode se perder. Você ficou até emocionado, né? Obrigado. Na data do crime, 2 pessoas em uma moto que ainda não foram identificadas já abordaram Vitor atirando. Depois, levaram o celular dele. As flores deixadas pelos ciclistas em outra manifestação, na última sexta-feira, também permanecem no local. Tá aí, manifestação dos amigos e de muitos outros populares, às vezes até pessoas que não conheciam ali o Vitor, estavam participando desta manifestação porque se tornou um fato de repercussão, né? Isso aí tem repercutido na semana toda. E Raquel, quero começar com você, que é a nossa delegada aqui do programa. E as imagens são curiosas, porque 2 pessoas na moto vão lá, atiram, matam ele, pegam ali um celular, mas deixam a bicicleta para trás. Isso aí é execução? Era para matar ele ou foi um latrocínio mesmo? Ou seja, foi a vida em troca do celular? E aí, Raquel? O tal do roubo seguido de morte, né? A violência antes e a subtração do objeto após. Um latrocínio realmente de forma covarde, cruel, mais um latrocínio. Mas antes de falarmos em políticas públicas, não tem como não olharmos essa cena e concordarmos com o excesso de complacência daqueles que deveriam elaborar leis correlatas e leis proporcionais a esses canalhas. Olha a covardia, olha a falta de pudor, olha a falta de ao menos compaixão com o próximo, a banalização da vida, a falta de escrúpulos dos criminosos, ela permeia aqueles que praticam crime de forma contumaz. Recentemente também um delegado de polícia executado à luz do dia, por causa de um celular. Outra coisa triste também, né? Então o que a gente percebe é que antes de falar
falarmos em políticas públicas, é necessário sim um fortalecimento na contratação de policiais, mais robustez, mais estratégia, mais proteção para a população. Um policiamento ostensivo preventivo mais robusto. Claro, a gente tem a tecnologia que o Estado de São Paulo tem dado show no tocante ao reconhecimento facial, Muralha Paulista, mas precisamos de mais. A gente precisa desmantelar, e aqui eu falo não em facção criminosa, mas em facção ideológica, em que os criminosos sempre são reféns quando são responsabilizados por seus atos criminosos. E há uma deturpação, e eu não canso de repetir, uma deturpação latente do garantismo de Ferraioli. O garantismo é um penalista em que diz que é necessário a garantia dos direitos humanos quando a gente fala em responsabilização criminal e penal. Mas garantir os direitos humanos é dar uma resposta penal adequada e proporcional para aquele que executou, para aquele que banalizou realmente a violência dentro de uma sociedade. E aí, Davi? Uma cena como essa, ela choca muito porque poderia ser qualquer um de nós. Exato. A pessoa está passeando ali no parque, está com o celular na mão, simplesmente é alvejado por uma dupla em cima de uma moto, em troca de um celular, aparentemente. As investigações vão avançar, provavelmente com base aí nessa possibilidade, né, de ter sido um latrocínio de fato. Mas, assim, é uma sensação de insegurança, né? Quando esse assunto, a segurança pública, virou uma das grandes preocupações do brasileiro. Isso tem superado, ultimamente, outros pontos importantes que, historicamente, eram preocupação. Estou falando de saúde, as pessoas se preocupavam muito com saúde, com educação, mas agora a coisa da segurança tomou uma proporção gigantesca por conta de fatos como esses, né? Sem dúvida, Koba. Infelizmente, esse rapaz, ele é primo de duas grandes amigas da minha mulher, ele é de Belo Horizonte. Meus sentimentos à família. É isso que a doutora Raquel disse, né? Esse sentimento, essa sensação, né, doutora Raquel, de impunidade que graça a sociedade brasileira, né? Eu mesmo, pessoalmente, tive uma experiência aqui em São Paulo, coisa de 60 dias, saltaram meu celular na rua. E a primeira reação minha foi, dei bobeira, né? Pensamento da gente, dei bobeira. Dei bobeira nada, né? Nós é que estamos dando bobeira enquanto sociedade, né? De admitir que isso pode ser normal, pode ser como... Nós estamos banalizando a violência, né? Dado o sentimento de impunidade e insegurança, a vida humana no Brasil virou quase nada. Olha essa cena grotesca, um rapaz andando de bicicleta, né? De dia, né? Quer dizer, vai lá até um miserável de um ser humano, não dá nem para qualificar isso como ser humano, atira nele, a queima a roupa. Isso pode acontecer, né, Koba, como você bem disse, com qualquer um de nós, com qualquer familiar nosso. Nós não podemos banalizar a violência. E a vida humana virou pouco, né, na mão desses marginais. Meu sentimento sincero da família, e eu espero que a boa polícia de São Paulo, investigue, capture, condene. Aí vai entrar a questão da impunidade, né? Vai entrar a questão da impunidade, esse sujeito não vai ser punido como deveria, daqui a pouco está nas ruas de volta. Certamente, se formos pesquisar o histórico desse indivíduo aí, ele já tem mandado de prisão ou tem outros BOs aí na lista, já deveria estar preso, mas está solto na rua e cometendo essa violência. Meus sentimentos à família. Leandro Ferreira. Olha, Koba, eu fiquei muito chateado por isso, porque... Você é ciclista, não é? Eu sou um ciclista, passo ali, vira e mexe, inclusive, né? E ele é muito próximo de muitas pessoas do círculo de ciclistas, que não é tão grande em São Paulo, né? Mas o ciclista, ele tem muito medo da violência de trânsito, né? E tem que ter mesmo, porque o trânsito em São Paulo não é fácil e nenhuma região é segura para andar, já por causa da questão de trânsito. Aí o cara, além disso, ter que se ver numa situação de vulnerabilidade nesse nível, né? É bastante chocante. Eu fui assaltado há uns 2, 3 anos aqui em São Paulo também, numa situação próxima, assim, parecida. Tinha chegado num lugar, já tinha deixado bicicleta e tal, e aí a pessoa chegou, apontou uma arma na minha cabeça e falou, você vai morrer. A pessoa nem pediu o celular, carteira, nada.
O cara chegou e numa moto também, mesmíssima situação. É um terror, né, Leandro? É um terror. Aí você fala assim, bom, de fato, né? E aí você entrega o celular, entrega a carteira, né, Davi? Você falou assim, dei bobeira. Não só, dei bobeira, e se tem uma situação de perigo tão grande quanto essa aí, você ainda fala assim, ainda bem. Graças a Deus. Ainda bem que levou tudo, me deixou aqui sem maiores dores de cabeça. Agora, minha sensação, Koba, cara, onde eu fui assaltado, onde esse rapaz passou por essa situação, tem câmera. E eu cheguei a ver o vídeo da situação que eu passei, né? E nada acontece. A Raquel é a pessoa mais correta aqui do nosso grupo para falar sobre isso, mas nada acontece, não tem investigação, ninguém te dá retorno de nada. O BO, você não sabe onde vai parar, é um negócio muito mais que você faz por causa do seguro ou por causa do banco, né? Não é uma coisa que tem consequência. Então, a minha visão é que a gente precisa urgentemente fortalecer a capacidade de investigação das polícias e, mais adiante, a capacidade de quebrar esse negócio do celular, que é um negócio impressionante, que agora não é nem que a gente precisa quebrar porque tem a roubo de peça, venda de aparelho, ainda tem a nova camada que é a operação do banco, né? O pessoal, até, teve aquela situação ali na Joaquim Antunes, na Vila Madalena, em que o cidadão foi roubado e foi morto porque ele não lembrou a senha na situação de perigo, não lembrou a senha. Né? E aí o ladrão acabou se irritando ali e deu um tiro. Então ainda tem a camada do roubo financeiro que acompanha o celular, né? E eu gostaria muito mais, Raquel, de saber sua opinião sobre como quebrar esse esquema, como fortalecer a polícia, que é uma coisa indispensável. E não é aquela polícia ostensiva, é uma polícia que atua após isso aí acontecer, né? A sua fala foi perfeita no tocante a fortalecimento das polícias. É necessário, sim, um fortalecimento, uma robustez, um melhor preparo na relação de entrega de instrumentos para combater o crime, como tecnologia, armamentos, a forma como a polícia investiga após o ato criminoso, contratação de mais policiais, um know-how muito maior que nós precisamos na capacitação do policial quando ingressam no concurso público. Mas antes disso, quando a gente fala e a gente desvirtua o combate ao crime e colocamos no balaio igual, da mesma forma, de vigiar um policial, porque ele, porventura, ele pode estar cometendo um crime, veja bem, eu não estou justificando e nem aceitando um infiltrado dentro de instituição policial que pratica o crime ou que mate. Você está falando da câmera? Eu estou falando da câmera. Mas a gente coloca a câmera, como na indumentária do colete do policial, como preponderante no combate ao crime. E está latente. Nós estamos vendo nas nossas caras que isso não funciona. Falácias, narrativas falaciosas que são divorciadas do combate ao crime não vão combater o crime. Todos nós fatalmente estaremos vítimas desse alargamento, dessa interpretação equivocada. O crime, ele tem que ser combatido da mesma forma como ele tem vindo subjugar a sociedade, ou até mais forte, com superioridade. Sabe no que a gente perde? A partir do momento em que não existe prerrogativa e o Estado não acredita no seu próprio agente, que é o braço armado do próprio Estado. O Estado, ele coloca em xeque a legitimidade da atribuição do seu agente, que é o seu braço. Claro que essa resposta essa visão, essa imagem invisível, ela fica pululando na mente do criminoso. Eu sempre vou ter uma saída. Sempre irão questionar o ato que pode ser até ali. Quer dizer, a desconfiança não é sobre o criminoso, é sobre a policial. Não, é o policial. É se o policial tá falando a verdade. O foco tem que ter uma câmera para saber se o policial falou aquilo mesmo, fez daquele jeito mesmo. Nessa situação não tem nada a ver com nessa câmera. Narrativa, é muito mais assim, não resolve o crime. Nessa narrativa, esquece o quê? Que o crime, ele tem cerne, ele tem origem. E quando o policial está ali para combater o crime, às vezes necessitando neutralizar o ato, quem deu origem ao crime não foi o policial. Ali, um policial com uma câmera em face, eu vou te falar já, eu vou falar para todos que estão nos assistindo, um policial que estivesse do lado e de repente houve uma execução, e aquele cara na motocicleta, aquele canalha, aquele covarde, o policial armado, ele não pode atirar. Não pode atirar. Para parar aquele canalha que matou
Não mesmo, porque coloca todo mundo que está em volta em risco. Não coloca. O policial, ele é treinado. Eu poderia acertar um tiro e qualquer outro policial numa distância, prevendo todo o risco colateral. O policial, ele prevê o risco colateral. Por que não pode? Porque o canalha vai fugir, mas o policial, se ele atira para impedir a fuga, esse covarde estando de costas, que é como ele estava... O policial responde pelo homicídio igual ao outro. Ele vai para cadeia. Ele vai para cadeia. Então a gente tem que começar a visualizar... Leandro, nós temos que começar a visualizar sem a poluição ideológica. Vamos proteger a sociedade, vamos proteger vidas. Mas, Raquel, policial, né, a questão é a seguinte, já tem a placa da moto, já sabe como é que funciona o esquema de celular em São Paulo, por que não resolve isso? Por que a polícia não pega isso? Não estou falando do policiamento extensivo que você está falando. Porque a justiça solta. Porque o crime está muito maior. Não é a justiça. Olha a audiência de custódia. Não estou falando desse cidadão que assassinou o cara, estou falando do grande esquema de celular. Por que é que não tem investigação? Por que nem sequer se acha a pessoa? Nesse caso, Jess, ninguém está soltando, nem se acha. São quadrilhas que vão para a África, várias quadrilhas são desmanteladas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aliás, já tem a rota... Por que a África? Porque a África, mesmo o celular bloqueado da Apple, ali tem uma configuração que é possível utilizar. Então já existe uma rota. O que eu estou falando para você, Leandro, é antes disso. Eu estou falando antes do crime. O crime está tão fácil praticar crime no Brasil, tá tão fácil praticar crime no Brasil, que matar um cara por um celular... Mas o criminoso pratica o crime porque ele sabe que não será punido depois de praticá-lo. Não é uma questão de não ocorrer. Porque senão a gente vai colocar um policial a cada 500 metros como se fosse um totem na cidade, e eu não acho que é isso que seja valorizar o policial. Eu acho que valorizar o trabalho da polícia é fortalecer a capacidade de investigação para depois punir. Mas você está esquecendo da essencialidade que é o policiamento ostensivo preventivo. A essencialidade do policiamento ostensivo preventivo é impedir a prática criminosa. Sabe o que você está falando para mim? A impunidade é pior. Falando pra mim? Vamos deixar todo mundo praticar o crime que depois a gente pega e põe na cadeia. E aí a superlotação carcerária. Para, Leandro. A gente tem que impedir. Nós temos que dar uma certeza do castigo. Nós temos que ter uma barreira do Estado para a prática. Não vem aqui, meu filho, que aqui você não vai praticar o crime. Mas não é assim. Esse alargamento de excesso de direitos pro canalha. Tem um Estado que fez isso, né? Vamos pegar lá o exemplo. Dados oficiais. De 2018 a 2024, o Estado de Goiás, latrocínio caiu mais de 80%. Em São Paulo, no último ano, aumentou 23%. O que foi o segredo lá em Goiás? A polícia foi mais incisiva, sim. O governador de estado, Ronaldo Caiado, até deu uma entrevista que muita gente criticou, que ele falou que ou o criminoso muda de área ou ele muda do estado, porque lá não vai acontecer. Mas ele também investiu em policiamento ostensivo, ele também investiu em integração de inteligência entre as polícias para a resolução dos crimes, e ele investiu em, de fato, pulverizar as cidades com várias zonas de policiamento. Só o comparativo, Goiás é um estado infinitamente mais seguro que o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro e o estado da Bahia. Não tem como fazermos esse comparativo. Não tem como fazer. Mas é com dados internos, então. Não, mas assim, não temos como fazer o comparativo. O estado de São Paulo diminuiu diversos índices, mas mesmo assim a sensação de insegurança é latente e permanente. Goiás já não tinha esses índices alarmantes. Era muito... A realidade é que eu vivi em Goiás nesse tempo, era muito inseguro. Antes dessa gestão do Ronaldo Caiado, de fato, Goiás era um estado dominado por facções criminosas e muito inseguro. Não, desculpa. Não, gente, eu tô comparando dados internos. Não, Goiás é um dos estados mais seguros e sempre foi. Não, mas o que a Jess está falando é que ela não está comparando Goiás com São Paulo. Eu não estou comparando Goiás com São Paulo, eu estou comparando Goiás com Goiás. Goiás com Goiás. Não, mas posso só fazer... perdão. Deixa eu só terminar isso. Então, assim, Goiás teve essa modificação. São Paulo também teve uma melhora, mas uma taxa em São Paulo ainda está crescendo, que é a questão do latrocínio. 23% de crescimento de 2023 para 2024. E aí, dentro disso, eu tendo a concordar com a Raquel no ponto da questão do criminoso se ver quase sempre como uma pessoa que vai sair pela porta da frente, como uma pessoa que não vai ter algum tipo de punição. Porque aqui, às vezes, o risco de ser pego vale assassinar. Isso é o latrocínio. E aí a gente deixa toda a população em risco. A gente tem uma situação no Brasil, e aí esse é um problema geral que a gente precisa endereçar como nação, que é um ministro da Justiça que comemora que mais de 40% das pessoas saem pela porta da frente numa audiência de custódia. Entre eles, pessoas que foram pegas com fuzis, estupro de vulnerável, vários casos que são
da prisão ali em flagrante convertida por uma liberdade provisória. Então, quando a gente olha para isso, nós temos um problema na nossa justiça. As penas são brandas. Quantas vezes nós não vemos que um assassino já tem 6 passagens pela polícia? Então, assim, a impunidade está vencendo no Brasil. É muito triste olhar para uma pessoa, para a história do Vitor, e ver que a vida dele foi perdida por um celular, que ele foi assassinado. E pior, que se tivesse um policial ali que desse um tiro no bandido, era o policial que ia acabar tendo que responder. É totalmente... Deixa a gente até zonzo. Acassinho, eu sei que você quer falar, você precisa falar. O Acácio não falou sobre esse tema ainda, viu? Mas o Leandro, ele tá... desde a hora que a Raquel começou a falar, o Leandro tá tenta. Sabe por que eu tô impressionado? Eu tô impressionado. Então vai lá, Leandro com a palavra. Eu tô impressionado que a Raquel não tá disposta a desideologizar o ponto dela. Porque... Fala 3 vezes rápido isso aí. Desideologizar. Já me enrolei. Mas, assim, eu tenho uma opinião impopular no meu meio social e político a respeito, por exemplo, desse programa que você falou das câmeras aqui em São Paulo, como chama? Esse da Muralha Paulista. Muralha Paulista. Isso. Eu tenho uma opinião impopular, que eu era inicialmente contra essa coisa do reconhecimento facial, contra a coisa da aplicação de inteligência artificial nisso. Agora, não dá para brigar com a realidade de que isso está pegando um monte de gente foragida, está pegando um monte de gente que já tinha se identificado por crime, gente que não voltou para cadeia em saidinha, etc, etc. Eu acho que a gente precisa olhar os relatórios para ver se não está tendo um viés racista na hora de identificar. Só para deixar claro, isso aí não é o Muralha Paulista, tá? Isso é o Smart Sampa. Perdão. Que pode estar integrado com o Muralha Paulista também tem. Que seja Muralha isso. Paulista também tem, mas o Ricardo Nunes ele aprimorou a forma, as câmeras e estrategicamente, tanto que o Guarda Civil Municipal aqui do município de São Paulo tem recebe conseguido. A comunicação, né? Mas o Muralha Paulista também possibilita, através de um celular, você tira a foto do ladrão e você já identifica se ele... O que eu queria colocar esse ponto do reconhecimento facial era um ponto que, por natureza, eu seria contrário. Porque eu sei que a tecnologia tem um viés de sobrepesar, por exemplo, a questão da cor da pele das pessoas. Agora, não dá para brigar com a realidade. Vamos olhar se a questão do critério racial foi um problema ou não, porque de fato foi uma solução para outras soluções de crime. Agora, isso só para eu entender, eu tô desprovida de qualquer ideologia. Quando você tá desarmada. É isso que eu tô querendo colocar. Vai selecionar de forma racista quem ela vai querer reconhecer? Tem bastante estudo. A câmera, ela já tem está bastante estudo viciada para reconhecer. Quer dizer que o japonês, a câmera não vai reconhecer? Tem bastante estudo mostrando que o reconhecimento facial, quando deixado sem a devido critério lá dos inputs técnicos, pesa mais a questão de cor negativamente para as pessoas. Isso tem um estudo a dar com pau, Raquel. O ponto é, eu estou disposto a aceitar que esse programa, mesmo tendo falhas nesse sentido... Que dá para aprimorar. É bom e ele tem que ser aplicado. Agora, não dá para uma discussão sobre não punir, né? Porque eu tenho certeza que tem muito mais crime no Brasil que não é solucionado do que o número de presos... Não tem. Raquel, você vai deixar eu terminar uma frase? Não vou deixar você terminar, porque esses dados são equivocados. Você falar que a polícia brasileira dos estados ou a Polícia Federal elucida menos crimes do que são praticados, isso é mentiroso. Não, pera lá. Você nem deixou terminar. Então vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer na forma de pergunta. O que acontece mais? Mais elucidação de crime ou mais libertação de preso que foi preso? Mais libertação de criminoso. Porque imagina, que ninguém que teve o celular roubado nesse estado, nessa cidade, teve o celular devolvido. Ninguém. Todo criminoso que pratica crimes. Todo criminoso que pratica crime, ele é conduzido até uma audiência de custódia. E estou impressionado com o peso da ideologia da Raquel nessa discussão. Tem menor potencial. Trouxe pra câmera uma discussão deixa de punição. Deixa eu só terminar essa sua pergunta. Deixa eu terminar uma frase, Raquel. Mas, como é que você quer que deixe sua frase? Então termina a sua frase. Eu estou dizendo que eu te perguntei sobre elucidação de crime e você trouxe câmera na farda de PM, que é policiamento extensivo, como sendo o grande problema da segurança. Não é e não foi o que eu falei, e você precisa ver se você está jogando para audiência ou está jogando na posição de avaliação técnica que você tem capacidade de fazer. Avaliação técnica, e eu estou jogando para você de volta uma avaliação extremamente técnica de que eu não aceito ser normal, viver numa sociedade democrática, numa sociedade em que você deixa a bandidagem, a Deus dará, pratica o crime, a polícia te pega depois. Eu acredito que um sistema rígido, forte, complexo,
e competente de segurança é a inibição. Uma segurança pública adequada e correta é, como a gente está falando em outros países. A gente pode falar dos Emirados Árabes, podemos falar em vários países da Europa, podemos até falar da Suécia, Japão. A polícia nem anda armada, porque crimes não são praticados. Qual é o trabalho da polícia investigativa? Muitas vezes, um caso por policial por ano. Aqui nós temos 350 inquéritos policiais por mês. Por policial. Então é algo que a gente vê que não a gente vive em níveis de guerra, nível de violência urbana, muito pior que uma guerra civil. É inadmissível aceitarmos viver no país e falar o policiamento ostensivo preventivo é inócuo, é preponderante para a segurança da população. Eu te prometo que eu te dou esta dezena de ovos, se você concluir o seu raciocínio sem ser interrompido. Você não vai ser interrompido, senão eu te dou essa dezena. Olha só, eu quero mandar um abraço aqui para nossa audiência. Nossa audiência é atenta. Uma dúzia? Deixa eu te falar uma coisa, eu tô falando uma dúzia desde o início desse programa. O Beto Horta, que tá na nossa audiência, ele teve a capacidade de perceber que não é uma dúzia. É uma dezena, são 10 ovos. Você veja só. Se enganar, Koba, eu levar 10 por 12. Um abraço aí pro nosso atento Beto, audiência do programa. Rapaz. Isso faz parte também, né? Em vez de você aumentar o preço, você diminui. Chama reduflação. Reduflação é o nome técnico. Reduflação é o nome disso. Conclui seu raciocínio. Te prometo, Leandro, ninguém vai te interromper. Eu concluí, quero até pedir desculpa para Raquel, intempestivamente. Que fofura. Porque o que eu achei que ela fala, eu não vou te desculpar, não. Uma parte da decisão do cara de cometer o crime ou não é saber que vai ser punido ou não e saber se vai ser sequer pego por ter cometido o crime. Você falou do Oriente Médio, você falou, eu fui para o Oriente Médio recentemente, não vi um policial na rua. Não vi um policial na rua. Eu fui para Cuba recentemente, não vi um policial na rua. São lugares que têm um índice baixíssimo de crime. Por quê? Porque tem uma sensação de que se cometer, vai ser pego, vai ser punido. Então o cara pesa isso sim. Em Cuba e no Oriente Médio, em Omã, para você ter ideia, você fala muito de reforçar as leis. O cara se furar o farol vermelho, lá onde eu fui, vai preso 3 dias. O cara nem sai de casa pensando em furar farol vermelho. Então não acho que é o ditadura do bem, né? Vai resolver. Essa ditadura cubana tem essa questão, essa questão da sensação de impunidade, sim. Você está correto nesse ponto. 16 horas. Tem a questão essencial que eu acho que é do policiamento ostensivo, que a doutora Raquel defende. Acho que é uma combinação de duas coisas. Agora, o sujeito, esse indivíduo aí, esse maldito aí que matou esse ciclista, ele tem uma grande chance de entrar na porta da audiência e sair pela mesma porta, sabia? Ele sai pela mesma porta, Leandro. É incrível. Eu acredito. E aí o policial A experiência de vocês é maior. Peraí, turma. 16 horas, 58 minutos. Chegou, Acácio. Quase quanto tempo sem falar, hein? A turma aqui não tá deixando você falar hoje. Né? Ele já leu 10 e-mails. Mas agora você já teve acesso a todas as opiniões, mais variados vieses aqui, para você fechar este tema com a nossa audiência. Acácio Miranda. Koba, de verdade, é inegável que a gente vive um problema relacionado à violência, relacionado à segurança pública. Mas eu acho que todas as questões a gente tem que tratar com muito mais racionalidade do que com amor efetivamente. E essa é uma questão que a gente precisa olhar para ela racionalmente. Ninguém discute que o Brasil é um país violento, que as nossas polícias, infelizmente, são maltratadas. Eu não vou nem falar mal aparelhadas, as nossas polícias são maltratadas. E há um problema relacionado às nossas legislações. Mas a gente precisa olhar para isso de forma franca e de forma honesta. Neste momento, como boa parte das discussões do país, a gente vê cada um puxando para o seu lado sem que a gente tenha um resultado efetivo. Enquanto a gente ficar nesse jogo de empurra, o problema estará aí. Nós teremos milhares de Vítors, infelizmente, no nosso país, até que a solução chegue.
eu acho que a Raquel citou o ponto do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem sua parcela de responsabilidade porque precisa revisitar o Código de Processo Penal e o Código Penal e a Lei 7.210 de 84, que é a Lei das Execuções Penais. O Poder Judiciário tem sua parcela de responsabilidade porque, por mais que o Judiciário condene mais do que absolva, ou absolva mais do que condene, no final das contas, independentemente do resultado, às vezes o que as vítimas querem é um resultado, seja ele qual for. E é impensável um processo durar 5, 10 anos e depois de 10 anos para que a pessoa seja julgada, ele fique 2, 3 anos preso e seja posto em liberdade. Isso traz uma sensação de injustiça para a vítima ou para os seus familiares. Nós estamos muito longe de uma solução disso, mas me parece que a gente ainda não começou a entender qual é o caminho para a gente buscar essa solução. A gente está falando da violência contra o cidadão, né? A violência da criminalidade contra as pessoas, a tentativa de contar com a polícia solucionando esses crimes. Eu entendi bem a crítica do Leandro. A questão é que a maior parte desses crimes, o autor sequer será identificado. Não é nem que ele não vai responder, ou que ele vai ser absolvido, ou que ele vai sair pela porta da frente. Às vezes ele não vai ser descoberto. A maioria dos crimes não são solucionados por uma falta de estrutura policial. Esse especificamente vai ser solucionado. Tem a placa, tem as imagens, esse vai ser solucionado. Mas também, eu acredito também que isso vai ser solucionado, mas também sabe por quê? Por causa da repercussão. Porque está na mídia, porque daí isso vira uma prioridade na polícia. No mesmo dia, o entendeu? principal suspeito, ele fez um outro assalto na região do Brooklyn e também atirou em outra vítima. Então, a mesma moto, possivelmente os mesmos 2 caras e o mesmo ato. Então, assim, existe um projeto do crime em relação a isso que não está sendo parado. E na minha perspectiva, porque eles têm certeza, sim, de impunidade. Ainda que eles forem pegos, eles não vão ficar mais de 10 anos na cadeia. A gente tem um déficit. O modus operandi também que executou o delegado. Sim. A gente tem um déficit aqui em São Paulo de sei lá quantos mil policiais civis. A gente está faltando policial civil. Não é um problema desse governo, dessa gestão do Tarcísio. Isso é um histórico de não sei quantos anos aí que a gente tem de falta de policiais. 27, Raquel, esse é o número? 30%. Ou seja, a cada 10 policiais civis, 3 não tem. Essa é a conta que se faz. Aí o cara fica sobrecarregado. E outra, o quadro já é defasado também, né? Perfeito. Tem essa. Não é que falta 3 para cada 10. Não era que era para ter mais de 10 para resolver esses crimes. Porque dinheiro também. O acompanhamento do crescimento populacional desde a década de 90. Então, esse quadro que está idealizado no número do lotacionograma da Polícia Civil está realmente da década de 90. Esse déficit ele é artificial. É um déficit, na verdade, na prática é um déficit muito maior. Falta muito mais policiais. Mas em relação à polícia... Claro, pimenta a gente gosta. Vai ser solucionado por conta de todo o clamor. Mas o do Gritzbach, que foi no aeroporto em outubro, também aparentemente foi solucionado. E eu confesso que não sei a opinião técnica da Raquel, não sei a opinião dos demais colegas, mas eu ainda tenho uma pulguinha atrás da orelha. Exato. Me parece que foi uma solução muito fácil diante de todo o contexto. Foi um consórcio de policiais corruptos e crime, né? Quer fechar esse caso, Raquel? Vai lá. Cássio, ali é um caso triste, que mancha a reputação tanto da Polícia Militar, a gente está falando da Rota, que é uma tropa de elite da Polícia Militar, com executores ali, mancha a reputação da Polícia Civil, contamina todo o corpo de homens heróicos que vivem permanentemente a segurança pública como escudo entre o crime e a sociedade. É necessário um rigor muito maior, não só no concurso público, na absorção desses criminosos, desses bandidos com distintivo que entram em investigação social, né? Exatamente. Ou quando ali estão na prática criminosa, apuração realmente com rigor a respeito da corregedoria, ouvidoria, e é o que a gente fala. Isso é combater o crime, mesmo que o crime seja uma corrupção endêmica, que contamina a instituição de Estado, fragiliza a força e justamente a credibilidade da população em acreditar numa força policial. A câmera corporal é supérflua. Cadê a corregedoria forte para combater e extirpar
par. E aí eu falo criminoso, não só criminoso patrimonial. Nesses casos foram criminosos também contra a vida, homicidas, executores. E todo tipo de criminoso, todo tipo de crime, ele deve ser investigado e combatido. Então, quando a gente coloca, a gente desvia o foco. O que eu quero dizer, Leandro, não é que eu sou contra a câmera na indumentária do policial, mas se tivéssemos a estrutura adequada e os órgãos corregedores e toda a polícia funcionando dentro da sua estrutura adequada, por mim, a câmera poderia colocar até na orelha, na nuca do policial. O problema é que as câmeras, elas estão desviando o foco do que realmente é essencial no combate ao crime.